do site final.com.br. É uma alegria estar junto com você também e podemos juntos estudar a palavra de Deus. Nós já estamos reunidos aqui como igreja, tivemos já a primeira parte do nosso curso, foi a lição da escola bíblica, juntamente com alguns momentos de testemunhos. Se você está com um grupo em casa, faça também essa primeira hora. Certamente você será abençoado. E agora nós te convidamos para abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21. Nós acabamos de louvar a Deus cantando e temos agora outra forma de demonstrar o nosso agradecimento àquilo que Ele fez por nós. A partir do verso 1, a Bíblia conta que Jesus ele estava olhando e viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E ele viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deram como oferta de Deus o que lhes sobeja, o que sobra. Mas esta, na sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Aqui nós vemos que Jesus fazia uma avaliação correta. Aquela mulher, agradecida por aquilo que Deus tinha feito por ela, ela entregou tudo. E sabe, será necessário tudo para nós encontrarmos a bênção que Deus deseja nos dar. Deus quer que o nosso coração esteja completamente entregue a Ele. E quando o coração está entregue a Ele, nós não acharemos demais, não acharemos uma exigência ruim, devolvemos os dízimos e as ofertas que pertencem a Deus. Tudo vem dele e nós devolvemos as coisas. Portanto, agora, temos nós já tido a oportunidade de louvarmos a Deus por meio do nosso hino, do nosso cântico. Agora, nós vamos poder agradecer também por meio dos dízimos e das ofertas. Aos irmãos que estão aqui, temos a nossa caixa ali ao final. Enquanto nós estivermos cantando, aquele que veio preparado, que trouxe, pode dirigir-se até ali e mandando um e-mail para contato@advertenciafinal.com.br e ali solicitar os dados da conta. Nós vamos te passar. O sigilo é garantido para quem deseja e para aqueles que desejam recibo, nós também damos, porque queremos demonstrar uma administração transparente. Se é necessário honestidade nos empreendimentos dessa terra, quanto mais nos empreendimentos de Deus, não é verdade? Então, queremos ser o mais exatos, mais corretos possível com aquilo que é de Deus. Então, você que deseja, entre em contato conosco. Vamos convidar os irmãos para que tenham as suas oportunidades, lembrando que nós temos ali os envelopes para dízimo e para oferta separados. Antes, eu vou pedir que coloque a faixa 18, por gentileza. Enquanto estivermos aqui cantando, pode fazer a sua contribuição. Foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido. Então,
voz, eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais quis merecer. Quando ele me disse assim, vinde a mim, e está cansado, eu te aliviarei. Com glória a ti, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida eu entreguei. Meu primeiro momento foi quando me encontrei. Meu melhor momento. Convido os irmãos para juntamente comigo se ajoelharem a fim de que nós tenhamos a nossa palavra de oração. Santo e bom Deus, que nos altos céus vida, te agradecemos porque nos deste o pão, porque tens abençoado o trabalho das nossas mãos. E temos, Senhor, com que contribuir. Pedimos, Senhor, que, segundo o Senhor entende ser o melhor, o Senhor possa abençoar e prosperar a vida de cada um dos ofertantes e dos dizimistas. Também, Senhor, aqueles que não o fizeram, que o Senhor possa abençoá-los e possa também dar a eles um coração agradecido ao Senhor, que eles possam, com alegria, ofertar para Ti. Agora vamos iniciar o estudo da palavra. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Senhor Jesus seja apresentado de maneira clara, de maneira que nos impressione profundamente. E assim, que nós sejamos transformados por meio da mensagem da Tua palavra. Quero esconder-me na rocha, Cristo Jesus, pedir que o Senhor venha falar por meu intermédio. Que ao abrir a minha boca, o Teu Espírito fale aos corações. Quer de longe, quer de perto, que estão aqui. Que ouçamos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. E ainda pedimos por aquele, Senhor, ou aquela, que carregam fardo no seu coração. Que hoje, Pai, essa pessoa possa depositar o fardo aos pés do Senhor Jesus. E que ela possa sair daqui aliviada. Que rogamos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, queremos saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu queria dizer que a mensagem de hoje, irmãos, é uma mensagem especial. Não que não haja nada de especial nas outras, mas esta, creio que ela tem algo mais. E creio que vocês vão entender por quê, à medida em que nós avançarmos nesse estudo. O título da mensagem é A Vitória da Fé. E essa mensagem ela fala muito com respeito às nossas lutas diárias, às nossas lutas espirituais, às dificuldades que nós temos no dia a dia. Queria convidar vocês para abrirem a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, porque nós vamos meditar sobre algo da vida de Jesus que muitas vezes ocorre conosco.
Satanás tem muitas formas de nos fazer desacreditar nas promessas de Deus. Nós vemos que Jesus passou pela mesma situação. Sabe quantas vezes alguém falou para você que nunca ia acontecer aquilo que Deus prometeu para a sua vida? Quantas vezes alguém te ensinou para que você ficasse com dúvidas em relação às promessas de Deus? E tudo isso é uma artimanha do inimigo para derrotar a sua fé. E hoje nós devemos ver o exemplo de Jesus. Como ele enfrentou essas situações. E tenho certeza que daqui nós tiraremos algo especial para as nossas vidas. No livro de Mateus, capítulo 3, final do capítulo, versos 16 e 17, nós vemos o relato do batismo de Jesus. A Bíblia diz que, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus confirmou para Jesus de que ele era o seu filho. Quando você lê a Bíblia, parece que não há nada de especial nisso, né? Só que, na verdade, se nós considerarmos que Deus não aparece a qualquer momento para falar nos nossos ouvidos, nós vemos que esta ocasião ela tem um significado especial. É o momento no qual Deus entendeu ser necessário afirmar para Jesus os seus ouvidos e aos ouvidos dos crentes: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Até aqui, ele cumpriu a minha vontade, por isso ele me comprazo nele. E essas palavras deveriam ficar guardadas na mente e no coração de Jesus. Elas serviriam para ele enfrentar as tentações do inimigo, aquilo que viria pela frente na sua vida. Sabe, isso vale para nós também, porque tem vezes em que o Senhor fala mais forte no nosso coração e na nossa mente, e nós nos esquecemos. Mas Deus quer que estas ocasiões fiquem marcadas, a fim de que quando nós sejamos tentados, nós não venhamos a cair da terra. Isso fica evidenciado na história de Jesus. Porque logo após ouvir ele estas palavras, inicia-se o capítulo 4, no verso 1, onde diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Logo depois de Deus nos dar uma promessa, de Deus nos dar uma certeza, de Deus colocar diante de nós, ou confirmar que nós somos seus filhos e que estamos andando no seu caminho, o diabo se aproxima para tentar, se possível, derrotar a nossa fé. Derrotar a nossa crença nas promessas de Deus. E essa espécie de tentação foi a que Jesus enfrentou no deserto. Durante 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou e depois teve fome. Então é quando o diabo entende ser a sua grande oportunidade. Chegando-se a ele o tentador, Jesus disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. O que chama atenção nas palavras do inimigo, irmãos, é a expressão de dúvida. Se tu és, quer dizer, você não parece ser o Filho de Deus. As evidências demonstram que você não é o Filho de Deus. Irmãos, imagine como estaria o rosto de Jesus depois de 40 dias de jejum. Nós diríamos que ele estaria pele e osso. A Bíblia diz que ele estava desfigurado, seu parecer era o pior entre os filhos dos homens. E aí o inimigo se aproveita disso, da evidência. E é o que ele faz conosco muitas vezes, sabe? Às vezes Deus te prometeu uma bênção e você anda pelo vale que parece ser o vale da maldição.
E aí sempre vem alguém para dizer, está vendo? Isso aí é porque você está fora do caminho. Porque se você estivesse no caminho, teria bênção. E geralmente essa pessoa é usada para, inclusive, te convidar para fazer o que é errado. Isso aconteceu com Jesus. Só que o próprio diabo foi quem falou com ele. Jesus tinha a chance aqui de cair da fé. Porque se ele olhasse ao seu redor, realmente não havia nenhuma evidência de que ele fosse mais favorecido do que qualquer outra pessoa. Mas as palavras de Jesus em resposta demonstram que ele sequer fez caso das palavras do inimigo. Ele não se preocupa em parlamentar com o inimigo, dizendo, não, mas veja, eu sou filho de Deus porque eu ouvi a voz do batismo, você não ouviu? Não, Jesus respondeu no verso 4, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava aguardando que Deus dissesse a ele, filho, chegou a hora, agora eu te darei o pão. Sabe, ele não ia buscar o pão de uma forma errada. Muitas pessoas elas questionam com relação à guarda do sábado, por exemplo. Né? Eu vou falar, e você que é evangélico, não se assuste com o que eu vou dizer, tá? É o seguinte. Aí. Pode. Ok. Então, sabe, às vezes as pessoas dizem assim, não, mas se eu for fazer o que a Bíblia diz, vai faltar comida em casa, vai faltar o pão, ou ficar sem emprego. Isso é muito comum quando a pessoa que entende estar convencida já de guardar o sábado, ela fala, ah, não, mas eu tenho que trabalhar. Afinal de contas, se eu vou trabalhar, aí o chefe vai me mandar embora, eu vou ficar sem emprego. Olha que na mente de Jesus essas coisas sequer ganhavam espaço. Ele só disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus reconhecia que toda e qualquer bênção que nós temos nessa terra foi dada por Deus. Deus é o dono do dinheiro que você recebe, Deus é o dono do ouro e da prata. E Ele pode te mandar dinheiro das mais diversas maneiras honestas. E se o dinheiro não vem de uma maneira, ele pode vir de outra. Se, eventualmente, por obedecer a Deus, você perdeu um emprego, Deus tem outro. Porque quando terminam as possibilidades do homem, as de Deus só começaram. E voltando ao texto. Aqui no verso 5 diz que o diabo não desistiu. Ele transportou Jesus para a cidade santa, Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Agora o inimigo vem com a Bíblia. O que isso tem para nos ensinar, irmãos? Olha, tem muita coisa. Vou tentar esclarecer. Às vezes a pessoa, ela sofreu muito na vida, andando em obediência, e finalmente ela se cansa, e ela resolve agora andar no caminho da desobediência, quando parece que ela encontrou uma fuga. E aí, como aquele caminho é agradável ao seu coração natural, a pessoa passa a buscar versos na Bíblia que justifiquem a sua conduta. Não sei se você já viu isso, eu já vi. A pessoa às vezes está andando no mau caminho, mas ela busca apoio bíblico para a sua conduta. Isso é mais comum do que pode se pensar.
E Satanás queria envolver Jesus justamente numa situação dessa. Mas sempre com aquele detalhe. Ou seja, se tu és o Filho de Deus, esqueça das promessas que Deus fez. Obedeça a Bíblia. De que forma? Da forma que te convém. Mas sabe, obedecer a Bíblia da forma que nos convém significa nós não podemos mais esperar receber as promessas que Deus fez para os obedientes. Porque a promessa que Deus fez e condicionou a obediência só vai vir se nós cumprirmos a condição. Certo? Agora, se nós não cumprirmos a condição, não podemos esperar a promessa. E era justamente isso que o diabo queria com Jesus. Ele queria que Jesus duvidasse das promessas de Deus, por isso ele inicia dizendo se tu és. Não, tu és o Filho de Deus e eu sei. Não. Ele queria que ele duvidasse. Ele queria que Jesus duvidasse de que Deus realmente cuidava da sua vida, de que Deus ia prover tudo na hora certa. E ele queria agora que Jesus agisse segundo a presunção. O que é a presunção? Não, Deus vai te cuidar, porque até a Bíblia diz, ó, seus anjos vai dar ordem a teu respeito. Tomar-te nas mãos, para que nunca tropece. Irmãos, se nós lermos o que a Bíblia diz, no capítulo isso, está lá em Salmos 91, verso 11, a Bíblia realmente promete que Deus vai dar ordem aos anjos para que nos guardem. Só que existe uma condição. Abra por gentileza Salmos 91, verso 11. Está vendo? Salmos 91, verso 11. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E aí mais à frente, no verso 14, ele diz: porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Então aqui diz o seguinte, que Deus vai nos guardar nos seus caminhos, mas vai nos guardar por quê? Porque nós o amamos. E como é que nós demonstramos que amamos a Deus? Como é que nós podemos ter a evidência em nós mesmos de que amamos a Deus? No livro de 1 João, a Bíblia fala isso, e também no Evangelho de João. Eu vou colocar no Evangelho de João, ali no capítulo 15, no verso 10, ele diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Isso é Jesus falando. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, para permanecer no amor de Deus, é necessário guardar os seus mandamentos. A promessa do Salmo 91, ela é dada porque o povo amou a Deus. E o povo amou a Deus porque obedeceu os mandamentos. Ou seja, Deus vai nos guardar. Deus vai enviar os anjos para nos guardar sempre quando nós estivermos andando em obediência. Vamos trazer um exemplo prático disso? A pessoa recebeu o aviso da mãe, do pai, de que a boate não era um bom ambiente para ela estar. Só que ela quis ir do mesmo jeito. Ela foi. E quando chegou lá, houve um grande incêndio. E aí vieram gases tóxicos e a pessoa acabou morrendo. Se a pessoa foi nessa situação e desobediência entrou lá, será que aquela promessa, os teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem,
ela seria cumprida na vida daquela pessoa naquele momento? Não. E por que não seria? Será que é porque Deus odiou aquela pessoa? Não. Deus não odeia ninguém, meus queridos. Só que tem um detalhe. As promessas de Deus são condicionais. São condicionais à obediência. Se Deus te deu vários avisos para você não ir em algum lugar e você insistiu e foi, não espere que os anjos de Deus te protejam lá. Possivelmente você cairá em tentação. Ou até outras coisas poderão acontecer com você. Eu, com isso, não estou dizendo que todas as pessoas que morreram na boate lá no Rio Grande do Sul morreram perdidas. Quem sou eu para julgar? Não posso, certo? Mas o que eu quero dizer é, usando esse exemplo, se alguém foi até lá em clara desobediência ao que sabia ser certo, não poderia esperar a proteção dos anjos. Certo? E assim ocorre em outras áreas da nossa vida. Sabe, se a Bíblia nos diz para ir para a direita e nós tomamos a decisão de irmos para a esquerda, nós não podemos esperar que os anjos de Deus nos guardem em todos os nossos caminhos. Jesus sabia disso. Por isso que ele disse ao diabo o seguinte. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 4. Capítulo 4, verso 7. Mateus 4, verso 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, nós vemos que Jesus não quis se afastar da obediência perfeita à sua palavra. Fazer algo que Deus não pediu e esperar a proteção de Deus é presunção. Por isso, sabe, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para que nós tenhamos certeza daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque andar fora da vontade de Deus e esperar a bênção é um erro. Nós não podemos esperar. Nós vamos ter a bênção, sim, no tempo de Deus, se nós andarmos em obediência. Agora eu queria convidar vocês para que nós olhássemos outra parte da Bíblia, também na experiência de Jesus. Está lá no livro de Marcos, não do livro, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 17. A Bíblia diz o seguinte: e vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. O verso está falando de Jesus, quando ele estava sendo julgado, e Pilatos liberou para que Jesus fosse açoitado e depois crucificado. E aí começou a cena de zombaria. Aqueles homens rudes, aqueles homens maus, colocaram a coroa de espinhos em Jesus. Por quê? Porque tinham perguntado a Jesus se ele era o rei dos judeus, e ele tinha dito que sim, ele era. E agora eles vão escarnecer disso. Bom, na verdade, quem enviava era o diabo. Por quê? Com o mesmo propósito da tentação do deserto. Ele queria fazer Jesus descrente, se possível, daquilo que Deus lhe havia dito. Deus havia dito para Cristo, para Jesus, que ele era o rei dos judeus. E agora, Satanás usa os seus instrumentos para colocar uma coroa de espinhos, justamente para escarnecer. E no verso 18, a Bíblia diz que eles começaram a saudar Jesus, dizendo, salve, rei dos judeus. E feriram na cabeça com uma cana, cuspiram nele, posto de joelhos, o adoravam. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, o vestiram com suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificar. Interessante, né? Porque
Se você olha a sequência dos fatos, quer dizer, ele já tinha sido condenado. O que deveria acontecer? Direto ser encaminhado para a cruz. Por que que antes de ser encaminhado para a cruz, eles colocam a coroa de espinhos e batem nele? Será que eles faziam aquilo com todos os ladrões? Será que todo condenado à cruz deveria também passar por essa cena aqui? Não. Satanás estava conduzindo as pessoas com um propósito específico. Qual era o propósito? Levar Jesus a descrer daquilo que Deus lhe havia prometido. Porque enquanto Deus dizia que Jesus seria o rei, parecia que a cena agora era completamente invertida. Jesus era condenado, Jesus era escarnecido e as pessoas zombavam daquilo que Deus lhe prometeu. Rei? Você? Olha como é que você está. Gente, faz o seguinte, vamos colocar uma coroa aqui, ele é o rei, e aí começou. Irmãos, quantas vezes nós passamos por situações semelhantes? Não é verdade? As pessoas zombam daquilo que Deus nos prometeu. Mas Jesus nos deu um exemplo. A Bíblia não diz que ele reclamou, também a Bíblia não diz que ele deixou de crer no que Deus lhe disse. Nada disso. A fé de Jesus permaneceu inabalável, inalterada. Sólida como uma rocha. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 50, algo que transmite o pensamento de Jesus naquele momento. Isaías, capítulo 50. Convido vocês para abrirem no verso 5. Ele diz: o Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde. Não me retiro para trás. As costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me prosperam. Porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que não me confundo. Por isso, pus o rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Ele começa dizendo que Deus falou com ele. O Senhor me abriu os ouvidos. E eu não fui rebelde. Deus falou com ele que ele teria que passar por uma situação terrível. E ele não recuou. Ele disse: eu não me retiro para trás. Prova disso é que, quando quiseram bater nas suas costas, foi bem, ele virou as costas. Deu as costas àqueles que o feriam para receber os açoites. Quando queriam arrancar os cabelos e vieram de frente, ele deu a sua face. Ele não escondeu a sua face daqueles que afrontavam a ele e que cuspiam nele. Em outras palavras, irmãos, nós poderíamos dizer que ele enfrentou ou encarou o desafio de frente. E permaneceu ali incólume, inabalável, inamovível, firme, sublimemente determinado. Isso quer dizer o seguinte: ele estava ali, irmãos, com um porte real, com a nobreza de um rei, enfrentando toda aquela injúria, todo aquele escárnio. Sabe, é como se Deus chegasse para ele, e ele pode chegar para você, e falasse o seguinte: eu te fiz grandes promessas, só que você terá que tomar um cálice amargo. E este cálice, sem tomá-lo, você não pode chegar a ter a promessa. E eu gostaria então que você tomasse este cálice. E aí, tomássemos uma decisão firme e falássemos: pois então, eu tomarei o cálice. E tomássemos o cálice com determinação. Foi exatamente dessa forma que Jesus se comportou, porque o verso 7 diz que ele pôs o seu rosto como um seixo
Seixo é uma palavra antiga usada para descrever uma pedra, uma rocha. Consegue imaginar isso, irmãos? Jesus sendo esbofeteado, cuspido, e o rosto dele não se mover, como uma rocha. O olhar dele não se perturbar com nada que está acontecendo. Ora, mas como é possível? Quem aguenta? Tanta injustiça, tanta maldade, ele não fez nada de errado. Ah, irmãos, aqui a Bíblia diz que o Senhor Jeová me ajuda, Jesus falou. Eu não me confundo. Então, em que sentido Deus o ajudava? Deus ajudava Jesus a manter a fé. Por isso que ele diz, o Senhor Jeová me ajuda. Por isso eu não me confundo. Eu não estou confundido em relação ao que Deus me disse. Eu não estou confundido em relação às promessas que ele me deu. Eu estou plenamente seguro de que o que ele prometeu ele há de cumprir. E nada vai me abalar. Sei que não serei confundido. Verso 8. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se a mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem é que me condena? Olha, irmãos, Jesus não falou isso para o público no dia que ele estava apanhando. Mas esse era o pensamento dele. Não importava se ele era condenado pelos homens. O que importava é que ele era aprovado por Deus. Você é condenado pelos seus colegas, pelos seus familiares, pelos seus colegas de igreja, de ministério. Mas você dorme tranquilo, sabendo que você faz a vontade de Deus? Pois então você está seguindo os passos de Jesus. Porque Jesus falou, o Senhor Jeová me ajuda. Quem é que me condena? Ninguém. Sabe, nessa vida nós precisamos ter só essa certeza, de que estamos seguindo a direção de Deus, de que estamos obedecendo a Deus e que Ele está na terra. E se o mundo inteiro achar que estamos errados, irmãos, isso não importa em nada. Absolutamente nada. O que importa é a nossa consciência com Deus. Isso, inclusive, nos ensina uma coisa. A nós segurarmos a nossa língua e o nosso pé antes de julgarmos uma pessoa. Por quê? Se bem é certo que às vezes em que a palavra Deus claramente condena o procedimento de um ou de outro, existem situações que só Deus pode avaliar. Cito como exemplo o caso de Abraão. Já pensaram vocês no dia em que ele recebeu a ordem de matar seu filho Isaac? Imagine vocês que alguém encontrasse Abraão no meio do caminho e falasse, ô Abraão, como está o Senhor? Tudo bem? Onde o Senhor vai? Eu vou matar meu filho Isaac, porque Deus mandou. O que eles iam dizer? Na ambulância, esse homem está louco, ajudem, salve Isaac! O homem ficou louco, fanático. Certamente Abraão segue uma seita, não era assim? Iam de Deus ou não iam, meus irmãos? Irmãos, sabe que as coisas de Deus são loucura para os homens. Se Deus fala por meio da sua palavra e nos diz o que fazer, nós temos que seguir. Independente das pessoas concordarem ou não, independente das pessoas gostarem ou não, independente de elas nos julgarem ou não. Por outro lado, nós não devemos nos apressar a julgar alguém sem termos a certeza de que o procedimento da pessoa está em desacordo com a palavra. Irmãos, a vida da fé é fruto de um relacionamento com Deus. Jesus tinha relacionamento com Deus. Por isso ele sabia que ele estava no caminho certo. Aos olhos dos homens, ele estava no caminho errado. Quem sabe muitos dos homens estariam ali para aconselhá-lo o seguinte: mas, Senhor Jesus, por que você é tão fanático? Por que você não tenta uma amizade com os fariseus, com a igreja? Não seria muito melhor para evangelizar o mundo? Ora, todos vocês estariam unidos. Olha o número que eles são. Quanto dinheiro eles têm? Certamente eles iam ajudar para que uma grande obra fosse feita.
Ora, esse era o desejo dos discípulos algumas vezes. Mas era a orientação de Deus? Não. Sabe, irmãos, hoje nós podemos andar e temos poucos na terra. Poucos que andam na mesma verdade. E nós podemos escutar de muitas pessoas, talvez, o seguinte: olha, mas vocês deveriam se unir com as outras igrejas. Que negócio é esse? De tanta igreja diferente, afinal de contas, todos não querem levar a Jesus Cristo? Você tem que se unir. E aí tem pessoas que encaram o movimento ecumênico como algo bom. Agora, irmãos, está claramente demonstrado que o movimento ecumênico só prospera porque as pessoas abrem mão de crenças fundamentais. Por exemplo, a igreja A, ela tem um ponto que ela crê que é verdade, mas é diferente do que a igreja B crê. Então, para que elas estejam no ecumenismo, o que elas dizem? Não, vamos abandonar as diferenças, vamos ficar só no que nós temos em comum. E assim, cada verdade e característica, uma por uma, vai sendo colocada por terra. Nós não podemos fazer compromisso de fé com ninguém. Nós só temos um compromisso com Deus e com a sua palavra. E Jesus, meus irmãos, não deixou que nada abalasse a sua fé, fruto daquilo que Deus tinha dito para ele. E a lição que temos para hoje é justamente essa: que nada venha a abalar a nossa fé. Se temos a convicção, se Deus já nos convenceu de que estamos andando no seu caminho, que não o abandonemos. E que nós não deixemos de crer naquilo que Deus prometeu. Pode demorar. As circunstâncias podem pesar contra nós. Mas isso não será uma desculpa para nós abandonarmos o ministério ou para nós desviarmos do caminho. Jamais nós deveremos seguir em frente. Porque só há um caminho certo, o caminho da obediência familiar. Enquanto estivermos nesse caminho, Deus é conosco. E sabe, é por permanecer nesse caminho, pela fé, que nós sabemos de Deus ser. Finalizo com o texto de 1 João, capítulo 5, versos 2 até 4. Muito se prega hoje sobre o amor ao próximo, não é verdade? Temos que amar o próximo. E aqui o apóstolo nos dá a visão divina do amor ao próximo. Ele diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Nós amamos o próximo quando nós guardamos os 10 mandamentos da lei de Deus, aqueles que ele proclamou lá no final. É só dessa forma, segundo o que Deus diz. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Irmãos, há uma maneira de vencer a fé. O inimigo vai colocar pessoas para fazer o trabalho que ele desempenhou, a obra que ele desempenhou no deserto da tentação e também logo antes da crucifixão. A cena de zombaria de Cristo pode se repetir conosco, porque Jesus disse que o servo não é maior do que aquele que o enviou. Nós não somos maiores do que Jesus. Mas se tudo isso acontecer, não é evidência de que Deus não prometeu. Não é evidência de que a promessa não foi feita por ele. Não é evidência de que a promessa não será cumprida. A promessa será cumprida. O que nós precisamos é de fé. A fé que Jesus teve. Porque enquanto tudo acontecia, enquanto todas as evidências eram contrárias, a fé de Jesus era inabalável. Ele permanecia firme como uma rocha. Porque ele podia dizer: eu sei em quem eu tenho crido. E nós poderá dizer também: eu sei em quem eu tenho crido.
Irmãos, que todos nós possamos dizer isso. Com meu sincero desejo e oração. Amém. Convido você a se ajoelhar comigo, para que nós possamos orar. Vamos pedir a Deus que nos dê a fé de Jesus. Santo e bom Deus, que nos dá os teus habitos. Ao ver o exemplo de Jesus, reconhecemos que nós necessitamos dessa fé. A fé que fez Jesus ficar firme como uma rocha. E nessa lacuna que existe nos nossos corações, que só pode ser preenchida com a fé, está um espaço vazio. E é justamente por essa razão, Senhor, que nós estamos aqui de joelhos na Tua presença. Nós precisamos que essa lacuna seja preenchida agora. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, então, colocar a fé em nós. Coloque a fé de Jesus em nós, a fim de que nada venha nos abalar. Que possamos prosseguir. Que possamos tomar o cálice com determinação, sem sermos abalados. Pedimos, Senhor, que nos ajude na nossa falta de fé. E se há qualquer pessoa, Senhor, que enfrenta esta luta, que o Senhor possa dar a fé, e ela possa sair daqui na crença de que o Senhor é fiel e vai cumprir o que prometeu. Te rogamos estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos chegando ao final, mas queríamos rogar a bênção sobre você. Nós aqui nós vamos continuar, vamos ter o hino final e a oração. Mas convido você a fechar os seus olhos e receber a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.